Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast, o de número 253. Eu sou Rodrigo Bibo e já dizia o grande filósofo, teólogo, pensador Arnaldo Jabor. Somos seres espirituais. E eu sou o Cacau Marques. E até os que não acreditam em espírito têm espiritualidade. Ó. Aqui é Rogério Moreira Júnior e o ceticismo... Não deu jeito, mas deu uma levantada. E agora eu tô no meio aí. Era o que dava pra fazer. Eu tô entre um e outro. Tô aqui, tô daquele jeito. Eu não tô muito crente não na espiritualidade. Jornal, olha aí. Gente, mais um BTcast pra vocês. O BTcast é o podcast de teologia aqui da Casa Bibotalk. Então quando você entra... Atualidade cristã, se o BTcast trata de tudo aquilo que é lá de 1800 pra trás, a gente vem de 1800 pra frente. É mais ou menos assim a divisão. Então se você quer reforma e tudo mais, vai BTcast. Nossa. Mas né? Aquilo que é velho... Não é bem, vendeu mal, Rogério, vendeu mal. Eu acho que vendeu mal. Porque o tema que a gente vai tratar hoje é moderno. Eu gosto. E também o Ovelhas Elétricas, senhor Cacau Marques. O que é Ovelhas Elétricas? Ovelhas Elétricas é uma reflexão teológica a partir das provocações que a ficção nos traz. Olha aí, ó. Viu, Rogério? Aprendeu? Poxa, aprendeu? Beleza, tô anotando aqui pra... É uma provocação jornalística a partir das... Como é que é? É isso então, gente. O BTcast tem também o Transmissão, que é o devocional que sai toda segunda-feira. Toda terça-feira tem o BTcast. Aí, numa quinta-feira tem o Fora do Éden, na outra quinta-feira tem o Ovelhas Elétricas. O Fora do Éden às vezes sai na sexta, o Ovelhas às vezes sai no domingo. Mas de 15 em 15 dias acontecem essas atrações em bibotalk.com. E daqui a pouco o Ovelhas Elétricas dá uma pausa. Vem aí o Lado a Lado, onde as meninas discutem comportamento cristão e sociedade, muito legal também. E vamos para os recados paroquiais. Eu fiz essa introdução só para você que é novo, que tá chegando agora, entender a dinâmica do que rola aqui em bibotalk.com. E nos recados paroquiais dessa semana, trouxe aqui Cacau Marques. Bem-vindo, Cacau. E aí, Bibo? Tamo aí. Cacau, a gente vai apresentar pra galera aqui agora um episódio muito legal sobre fundamentos da espiritualidade cristã, ou melhor, uma introdução à espiritualidade cristã. E a gente tem um recado aqui, um pedido, e queremos oferecer algo muito legal aos ouvintes do Bibotalk. Gente, a EBT voltou, a Escola Bibotalk de Teologia tá voltando aí, e a gente voltou com um curso pra nós aí, nesse curso Fundamentos da Espiritualidade Cristã. Esse curso tem diferente do que às vezes acontece nas nossas práticas de discipulado pessoal ou da EBD, que é uma visão da espiritualidade basicamente a partir de uma vontade já de estarmos ali juntos e tudo mais. Esse curso ele situa a espiritualidade cristã dentro do debate da espiritualidade no mundo, né? Então se fala muito sobre espiritualidade hoje, mesmo que falar sobre religião não seja uma coisa muito aceita, mas sobre espiritualidade as pessoas estão interessadas, né? Então o curso vai falar da espiritualidade cristã, dos fundamentos bíblicos dela, para também não ser um curso muito denominacional, mas um curso bem amplo, né, sobre a espiritualidade num contexto cristão bem amplo, colocando os principais aspectos da espiritualidade cristã dentro desse sentido maior de espiritualidade, tanto com a sua própria condução na vida cristã, quanto com o evangelismo, com gente que tem uma atração pelos temas da espiritualidade, mas não tem um vínculo com a espiritualidade revelada em Jesus Cristo. Então é bem aplicável esse curso aí. E lá a gente fala de um vínculo, né, entre a espiritualidade cristã e a própria obra da graça em nós, né, que é algo bem importante. Olha aí, gente. Então tá, se você gostar desse episódio, porque olha só, nesse episódio que você vai ouvir agora, a gente dá uma introdução ao tema. Se você curtir apenas R$37, você vai ter aí mais de 3 horas de curso, tá bom? E, cara, o Cacau dá um show.
tá? 6 aulas que irão fazer você refletir sobre fé, oração, jejum, religião e vida diante de Deus e do próximo. Olha só, o link tá aqui na descrição deste BTcast. Inclusive você tem uma prévia, né? Você pode assistir uma aula para ver se você curte também a didática e tal. Você pode assistir a primeira aula gratuitamente. Gente, sempre lembrando que você comprando os cursos da EBT, você aprende e também ajuda o Ministério Bibotalk a permanecer no ar. Cacau, vamos para esse episódio aí que, rapaz, ficou legal, né? Falamos e ainda sobrou muita coisa do curso. Ficou bom demais. Não tem coisa melhor do que amigos conversando sobre o nosso maior amigo, né, cara? Não tem jeito de dar errado. Ficou louco. Depois dessa, sobe a vinheta, Mac. Muito bem, gente, aqui no BTcast a gente fala de temas teológicos, né, mais discussões teológicas e coisas um pouco mais profundas, ainda que não existe nenhum bem profundo, somos sempre um podcast introdutório desses temas da teologia. Às vezes a gente traz aqui umas parábolas explicando essa parábola e às vezes também fazemos uma discussão ali até um pouco bacana, aquele tema assim que você ouve, que é suave, que lhe faz bem, né, que dá aquele calor pra alma. E eu acho que o tema de hoje, a gente tá começando a gravar agora, talvez eu erre na minha entrada, não sei, mas esse tema da espiritualidade, ele é um tema básico, ele é um tema que talvez não seja novidade para muitas pessoas, mas eu acho que a gente vai falar propriamente da espiritualidade cristã. É importante a gente dizer, porque espiritualidade é um termo que vai para além da mera cristandade, né? Eu me lembro, eu sempre gosto de lembrar dessa ilustração de 2000 e pouco, quando eu ainda era um jovem mancebo usuário do Orkut. Nossa, usuário quando o cara fala usuário dá até um frio. Ah, Orkut, é outra droga. Usuário de Orkut, mas o senhor me libertou. Então, o Orkut, ele tinha um monte de... Você lembra que ele tinha um monte de categoria pra você botar lá sobre sua vida e tal? Tinha info do Orkut lá, onde você botava... A melhor coisa do Orkut, os depoimentos, irmão. Tinha os depoimentos, Era muito massa, velho. Recebeu o depoimento de alguém, era massa. É de lá que surgiu aquele meme, o que dizer de fulano que eu mal conheço, mas eu considero pacas, né? Era dos depoimentos do Orkut, que a galera escrevia. Nossa, mano, eu saudade do Orkut, hein? Saudade. Aprendi muito sobre filme nas comunidades do Orkut. Pô, comunidades do Orkut eram sensacionais. Eram boas. Eu nasci no dia do meu nível, melhor comunidade ever. Eu tomo banho pelado. Nossa, muito bom, cara, muito bom. Poxa vida. E o Orkut, ele tinha uma parte lá onde você botava características suas, né, de um monte de coisa e tal. Inclusive sua inclinação política. Era muito louco, cara, que era um exercício de autorreflexão interessante, assim, coisas sobre as quais você nunca pensou, o Orkut obrigava a pensar, né? E tinha uma lá sobre religião. E, cara, não era assim, esses formulários que você escreve o que você quiser. Ele tinha já as opções prontas. E nas opções prontas tinha uma parte que era, eu tenho um lado espiritual independente de religiões. Caraca, sério? Ele tinha isso aí. Spiritual but not religious. Na descrição do post, porque esse vídeo é muito bom, cara. A igreja precisam vincular com a religião, né? E, de fato, espiritualidade é uma característica, ou é uma questão que as pessoas buscam, e hoje se fala muito sobre isso, e até como uma alternativa à palavra religiosidade, que é uma palavra um pouco inconveniente hoje, porque ela já leva um pensamento de uma religião institucionalizada, e devido a todas as questões de problemas religiosos que a gente tem no mundo de hoje, as pessoas preferem uma maneira mais subjetiva, né, e menos vinculada a uma tradição de fé. Então, quando a gente fala de espiritualidade cristã, a gente tá fazendo um recorte dentro de toda a esfera. Isso, secções de espiritualidade que as pessoas têm. E isso, como eu falei lá na abertura, né, até mesmo ateus têm abordado o tema da espiritualidade. Então você tem o Alain de Botton, por exemplo, lá com o Religião para Ateus, Sam Harris com aquele livro Despertar, e são ateus falando de espiritualidade, sabe? E você tem hoje espiritualidades laicas, assim, né? Você tem um crescimento da prática de meditação, por exemplo, nas empresas, nessa galera que fala de empreendedorismo e tal, aquelas práticas de mindfulness, sabe? Que são, mas sem permear isso por uma fé em alguma existência real de um mundo espiritual, sabe? Então, espiritualidade é um tema muito amplo, né?
sabe, nesses bate-papo aí de lanchonete, alguém comentou isso, que leu em algum lugar, mas até mesmo na Europa secularizada, eles estão voltando a tratar do tema espiritualidade. Sim. Porque reconhecem a importância da espiritualidade pro paciente clínico e tal. A Silvana não tá aqui do lado a lado, mas eu acho que ela poderia falar até melhor sobre isso. Mas só esse dado dominou toda a Europa primeiro, o pessoal tá reconhecendo a importância, né, da espiritualidade, né, desse ser humano interno e tal. Legal. Isso é um bom caminho, eu acho. Claro que a gente acredita num caminho que seja mais adequado, mas eu acho o simples, cara, porque até, não sei se eles propõem algum caminho ou se eles fazem uma mera observação da sociedade. Sam Harris, mas eu fui atrás de entrevistas dele e tudo mais, e a ideia é um senso de plenitude, de integralidade, sabe? De você se situar... É uma espiritualidade focada em si mesmo, né? Exatamente, é uma espécie de uma divindade interior, mas, né, não nesse aspecto espiritual em si. Vai falar de meditação, ele vai falar até de elementos que te levam para estados alterados de consciência, percepção, né? Então, mas tem essas questões aí que eles vão abordar por esse caminho, né? Mas é curioso porque é uma espiritualidade que, de certo modo, é não transcendental, né? É coisa, mas é aquela religião que o Chesterton fala, que é do budista, no sentido em que ele fecha os olhos, olha só pra dentro de si e se acha tão perfeito que é todo gordinho, assim, todo plano. Transcendência, porque há um aspecto transcendental, sim, nessa espiritualidade mais fluida, que é o de transcender a si. Então, apesar desse olhar pra si estar presente nessas questões, também há a constituição de si através de si, ou conhecimento da realidade nos vínculos das relações uns com os outros e tal. Alteridade. E é uma maneira de transcender-se também. Só que não há um aspecto metafísico. Há um aspecto transcendental, mas não é um aspecto metafísico. E assim, é uma discussão interessante, mas que me parece lidar uma espiritualidade e tal, a partir desse dado, mas da onde que veio essa consciência? Espiritualidade tanto de ser honesto consigo, e acaba não sendo tão honesto consigo ao negar a possibilidade dessa metafísica, tá ligado? Uma das palestras do TED que eu mais gosto de assistir, de vez em quando eu vou assistir, é de um cara que vai falar sobre a consciência como o limite da ciência, sabe? E aí ele diz que a ciência até agora não foi atrás da consciência, compreender a consciência. Mas a questão da... Isso, mas não toma consciência como um fenômeno, toma consciência como um pressuposto. E aí ele vai falar, bom, se você vai tomar a consciência como um fenômeno, você vai ter que tentar... Ele não é cristão nada, ele é um ateu. Ele vai falar da consciência como um dado, assim como o tempo e o espaço. Então, assim como o tempo e o espaço são dados, são realidades, a consciência é uma realidade. E eu falo, cara, como é que esse cara não chega em Deus, assim? Mas é interessante. No limite, que eu acho que é um caminho que o Schaeffer fazia um pouco, no limite de ter que assumir Deus como a melhor resposta, né? Vamos então tentar definir, gente, o que seria a espiritualidade cristã. Eu lembro que eu escrevi um textinho lá no... Não tem mais pra vender, gente. O Rogério tem uma cópia, a primeira edição, se quiserem. Tá valendo R$1.300 agora. Tá? Exato. Olha aí. Eu vou pegar um autógrafo teu no BTD. Isso. Aí vai ficar aí ainda mais redondo. caro. Aí a gente divide, beleza, Rogério? A gente divide. Eu, como não tenho essa primeira edição, eu vou jogar água no negócio, né? Quantas páginas tem essa edição aí? Olha aí. Não sei, cara, ele tá ali em cima e eu não vou me levantar agora pra pegar ele não, cara, desculpa aí. Umas 200 páginas? Não, é um livretinho, cara. Não. 80 ou 90 páginas. 80, 90 páginas, então a segunda edição, revisada pelo autor, vai sair em 2 volumes de 500 páginas, então se você quiser esperar. Olha aí. Perspectivas. E eu peguei uma definiçãozinha aqui, claro, aqui a gente tentando definir o que é espiritualidade cristã. Eu lembro que quando eu começo a tentar definir o que é espiritualidade, eu vou a partir de Filipenses 2:12. Né? Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, né? Então essa ideia de que a espiritualidade cristã é uma ação, né? Então, ou seja, a espiritualidade cristã é uma busca por um viver diferente, é uma busca por ser diferente de quem eu sou, de alguma forma assim, né? Você é uma prática de relacionamento com Deus. Como é que vocês definiriam? Gente, não é fácil, tá? Toda definição vai ser limitada, mas como é que vocês definiriam a
espiritualidade cristã? Eu acho que quando a gente vai falar de espiritualidade cristã no nosso mundo hoje, não tem como a gente não dialogar com o que essa palavra significa no âmbito geral, igual a gente falou antes, né? A espiritualidade cristã acaba sendo, para a visão de quem não convive, né? A espiritualidade, para os que vêm de fora, a espiritualidade cristã é uma dentro do mercado de espiritualidade. Para nós, ela é a única espiritualidade verdadeira e possível, né? Então, nunca é a característica do que é espiritual, no sentido bem de dicionário mesmo, né? Que é espiritualidade, é característica e tal. No âmbito da vivência humana, na nossa vida, né? A espiritualidade pode... esses aspectos de transcendência que guiam a vida da pessoa, né? Então, toda a experiência de vida baseada em e dentro do âmbito da fé cristã. Eu acho que ela resume super bem aí. Esse foi mais um BTcast, não esqueça. Muito bom, cara, isso aí. E aí tem uma característica importante e distintiva, plenamente distintiva da espiritualidade cristã, que é o fato de que, para nós, o espírito é menos definido ou menos regulamentados e tal. Há uma visão de espiritualidade como geralmente pela sese ou por ritos, né? No nosso caso, este mundo transcendental é Deus mesmo. Nós não estamos vislumbrando um oculto, Deus como alguém que quer ter comunhão conosco nessa realidade na qual a gente vive. Então a espiritualidade é uma comunhão com uma pessoa. E por isso que o termo espiritualidade... com Deus e com a comunidade. Perfeito. Santidade é vida cristã. Não tem jeito, porque a definição de Gálatas é que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, né? Essa é a santidade, né? É a vida de Cristo em nós. Então é perfeito isso. Deixa eu ler uma definição do Shed aqui, Cacau, que tá bem dentro do que a gente tá falando agora. O Shed diz o seguinte: a espiritualidade deve unir o coração, a mente e a mão. Uma ideia amplamente encorajorias, ó. Isso aí, perfeito. Sim. E é curioso porque eu acho que talvez a diferença da espiritualidade cristã para outras, talvez não seja só ver Deus como pessoa, mas é essa pessoa que quer se aproximar e essa pessoa que encarna em Jesus, né? O que condiz muito, Cacau, com o que você falou nessa visão positiva do material que a espiritualidade cristã tem, de que não é simplesmente algo que a gente deve, como os gnósticos que achavam que a matéria era má, mas é ao mesmo tempo essa união com essas pesadas e fora do espiritual, mas estão completamente dentro. E assim, se você pensar lá no Éden, né, vamos pensar em Adão e Eva como seres que tinham essa experiência autêntica do espiritual, né, que estavam plenos da comunhão com Deus e tal. A sua queda trouxe essa ruptura espiritual para com Deus, trouxe consequências, sim, físicas no mundo, mas a sua morte imediata foi uma morte espiritual, não foi uma morte física, né? No momento que eles tomam do fruto, eles não morrem, não caem duros ali, né? Eles vão viver ainda muito tempo, mas eles têm a morte espiritual naquele momento. A nossa vida aqui, ela tem sido uma vida voltada plenamente, as duas coisas são o corpo, fazem parte do corpo, fazem parte do ser. A gente encontra o objetivo dessa nossa espiritualidade. Por isso que a espiritualidade acaba sendo uma volta para os aspectos espirituais, e por isso a gente fala de espiritualidade e não de integralidade, porque os aspectos sentido do que é espiritual. Então aquilo que Paulo fala aos Gálatas, que eu acredito que é um bom tema sobre a espiritualidade. Se vivemos no espírito, andemos também no espírito. Viver no espírito nós já vivemos, porque agora a gente já tem uma vida que é uma vida do espírito em nós, mas mundo, e isso é experimentar pouco a comunhão com Deus. Então a gente é chamado... Romanos 8, Cacau, temos que ler Romanos 8 aqui. Exatamente. A gente se voltar para o espírito e andar no espírito no qual a gente já vive é o objetivo da espiritualidade, e é encontrar essa... O material encher de significado, porque às vezes parece que espiritualidade é uma concorrência de tanto e tanto tempo para compensar, porque eu tenho que trabalhar, tenho que fazer outras coisas, mas não é nada de vive, e vive de outra forma, então. A ideia é ter a mente de Cristo, né? A espiritualidade cristã é morte, mas a mentalidade do espírito, e aqui a gente poderia pedir a licença e Peterson e colocar dessa maneira, tá? Mas a mentalidade do espírito é vida e paz. A qualidade não cristã, podemos dizer assim, ela é inimiga de Deus, porque não se submete, não reconhece as leis de Deus. Vocês estão concordando com as adaptações que eu tô fazendo? Sim. Sim, né? Sim, ok. Nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne, ou quem tem uma espírito, não pode agradar a Deus. E aí Paulo continua a desenvolver o pensamento. Mas eu acho que esse texto bíblico aqui, ele exemplifica bastante o que a gente tem falado. Excelente.
Excelente. Essa que você falou da mente, né? Mas é uma transformação da mente que vai levar à renovação plena, né? Tanto que lá no capítulo 12 ele vai falar: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, né? Então, renove o entendimento e transforme-se. E lá em Efésios capítulo 4, ele diz: renovem-se no espírito do vosso entendimento. Eu sempre gosto de colocar esses versículos um do lado do outro, porque os romanos Paulo não conhecia e os efésios Paulo conhecia. Sejam os efésios ou os laodicenses ou qualquer um que lesse aquela carta. Mas para quem ele conhece, ele fala: transforma a forma de agir no espírito do que você já pensa. Porque ele sabe que ele já tem uma nova maneira de pensar, tá ligado? Então, essa transformação da mente de Cristo que vai tomar e pensando a partir dela, porque quando Cristo se manifestar, nós seremos manifestados com ele. Quando a nossa vida... E deixa eu falar, ó, pegando aí Colossenses 3:10, Efésios 4:24, eu acho interessante que Paulo fala também pra gente se revestir do novo homem. E aí a gente entra bem nessa questão. Nós já somos, a partir da regeneração, aquilo que nos é concedido por Cristo, mas ao mesmo tempo que nós já somos convidados a nos tornar ser. Ou seja, vos revestirdes do novo homem, segundo o qual foi criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então eu acho muito legal essa questão de que Deus já fez por nós. É bem aquilo que o Cacau acabou de falar. Nós já somos, mas somos convidados a nos tornar ser também, a participar desse processo, a participar ativamente desse processo de nos revestir do novo homem. E Paulo falou isso em Colossenses, também 3:10. É muito legal isso. Isso é espiritualidade cristã. Agora tem uma questão que às vezes as pessoas ficam assim: ah, tá bom, mas, né, por que que isso é importante, né? Por que que só eu não me aprofundar na teologia sistemática ou me aprofundar na teologia bíblica? Mas é justamente por essa transformação do entendimento que permite a transformação das práticas, né? É um ciclo isso aí, Bibo. A pessoa transforma a maneira de pensar, transforma suas práticas, e nas práticas transformadas, ela conhece mais a Deus e vai se transformando a maneira de pensar também, por esse conhecimento de Deus. Porque esse texto que fala para se despir do velho homem e se revestir do novo homem, diz que esses que se revestem do novo homem, se revestem do novo homem para pleno conhecimento. E aí você se reveste dessas práticas, porque você se encontra com Deus nessas práticas, e você tem pleno conhecimento nessa prática de santidade. Não é só nessa visão enciclopédica da teologia, mas é na teologia, na vida, que se torna um encontro com uma pessoa. É como se eu falasse aqui que eu conheço tudo sobre o Ayrton Senna. A única coisa que eu não conheço é o Ayrton Senna mesmo, porque eu nunca me encontrei com ele, né? Mas eu já li tudo sobre ele, sei tudo, tal, todas as datas e não sei o que lá, mas não o conheço, nunca me encontrei com ele. Com Deus acontece a mesma coisa, as pessoas sabem tudo sobre Deus, mas não conhecem porque não se encontraram com ele. E onde Deus está? Deus está no caminho da justiça, Deus está no seu ambiente de santidade. Ou seja, você encontra Deus com Deus na sua vida, ele vai estar na sua vida conforme Deus está na sua vida, entendeu? Então quanto mais da fé é aplicado na vida, quanto mais essa fé é uma fé operosa, mais se compreende de Deus na realidade, não só na escritura, numa leitura que até o Leandro Carnal lê, né? Sem se encontrar com Deus, mas encontra ali a escritura, ele pode ler, ele pode entender o que está sendo dito no texto. Ele até escreve sobre pecado, tudo. Ele escreve, exatamente. Troca carta com aquele padre Favo de Mel, não tem? É, exatamente. Agora, se encontrar com Deus está em encontrar Deus vivendo com Deus, né? Encontrar Deus na prática, nessa revestir de obras do homem que se refaz para pleno conhecimento, né? Cacau, versículo 12 de Colossenses: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Agora, tem um aspecto importante que eu acho nesse nosso caminho de recortando a espiritualidade, que é encontrar dentro da espiritualidade cristã qual é a espiritualidade típica protestante ou evangélica, né? Porque a espiritualidade cristã católica, a espiritualidade cristã ortodoxa, e acho que é uma maneira de ser espiritual dentro do protestantismo. Eu não vou mergulhar mais profundo do que isso. Eu não vou falar qual a espiritualidade batista, não vou falar qual a espiritualidade batista da Convenção Batista Brasileira, não vou fazer isso. Mas acho que a gente pode aqui pro ouvinte do BTcast limitar dentro da questão, eu sei que nem todos os ouvintes são evangélicos e protestantes, mas a gente limitar dentro desse caminho. Quais são os parâmetros de uma espiritualidade protestante? E aí eu acredito que tem dois aspectos do protestantismo que precisam estar presentes na maneira de
olhar a espiritualidade, uma maneira protestante de olhar a espiritualidade, que é, primeiro, o paradigma da depravação total. É importante que a gente entenda que a espiritualidade não é a nossa busca por Deus, mas ela começa da busca de Deus por nós. Nós não estamos correndo atrás de Deus. E isso faz toda a diferença, porque há um monte de tipos de espiritualidade que são baseadas em práticas de ascese, práticas de elevar-se a uma condição de encontrar onde Deus está. Mas começa com Deus nos encontrando na nossa total separação com Ele, né? Então esse é um termo importantíssimo. Deus nos encontrando em Cristo, né, Cacau? Perfeito, exatamente. Toda a espiritualidade cristã não é o fruto de uma obra nossa. Toda a espiritualidade cristã é o fruto primeiro de um caminho traçado por Deus, em Jesus Cristo nos encontrando e se revelando a nós. E o segundo ponto, que também é um distintivo do protestantismo, é o da sola escritura, em que a gente afirma que a revelação plena de Deus é conhecida na escritura, nesse sentido de que Deus nos encontra em Jesus Cristo, mas nos encontra na sua palavra. Afinal de contas, Cristo é a sua palavra e a sua palavra chega a nós na escritura bíblica, né? Então, eu acho que esses dois paradigmas protestantes, eles são os paradigmas que vão orientar a nossa visão de espiritualidade. E isso falta, viu? Isso falta muito nas nossas práticas comunitárias de espiritualidade, por exemplo. A gente é cheio de achar que a gente pode ter um conhecimento de Deus à parte da escritura, a gente é cheio de achar que a gente pode ter uma vida mais espiritual por uma obra que a gente cumpre. Então eu sou mais espiritual que você porque eu jejuo, ou eu sou mais espiritual que o outro porque eu vou mais na igreja. A gente é cheio dessas coisas. E isso não é realidade, isso não é nem protestante, né? E da maneira como a gente vê, isso não é nem cristão, né? Cacau, eu acho que isso aí, né, e puxando ali a parte do que você falou da depravação, seria então ver a espiritualidade não como obra, seria somar a depravação à ideia da graça, de que você realmente está se aproximando nesse caminho indigno, né? Tem uma ministração sua, que eu vi um tempo atrás sobre oração, que você fala que a gente se aproxima de Deus em nome de Jesus. Então não é por nosso mérito que a espiritualidade está baseada, mas é por Cristo. Cristo nos dá esse caminho para chegar ao Pai, não só na salvação, mas também no dia a dia. Não só porque um dia a gente chegou a Deus, um dia vai para o céu, mas dia a dia a gente só se aproxima de Deus, só tem uma vida espiritual por causa de Jesus. Seria isso, né? Exatamente. Existe uma obra de espiritualidade só, que é a obra de Cristo na cruz. Essa é a obra de espiritualidade. Essa é a obra que cria o meio pelo qual a gente se encontra com Deus. É a obra que celebra o que realiza a comunhão com Deus, que é a espiritualidade. A única obra é essa. Toda a nossa espiritualidade, ela é passada pela cruz, ela tá através da cruz. Então, a nossa oração é uma oração em nome de Jesus, porque ela é uma oração pelos méritos de Cristo. A nossa adoração é um gloriar em Cristo, ou é dar glória em Cristo, ou ser grato em Cristo a Deus, né? Toda a nossa vida, eu imagino assim, as nossas boas obras são boas obras de adoração a Deus, mas quem as entrega ao Pai é Cristo, como extensão da cruz, porque não haveria nenhuma obra de adoração se não houvesse cruz. Então, quando nós glorificamos a Deus na nossa vida, é Cristo que pega aquilo e fala, é presente meu pra ti, Pai, entende? Esse caminhar através da cruz. E isso é uma coisa importante também. A Bíblia, ela não fecha o mundo espiritual, o mundo metafísico, em Deus. Ela vai falar de possibilidades de contatos, vamos dizer assim, com realidades transcendentais e metafísicas, que não são contatos com Deus. Por exemplo, culto a anjos, por exemplo, culto aos demônios, até, dependendo de como você olha lá, o termo lá em 1 Samuel, né? Até o encontro com os mortos, né? Vamos dizer assim, milagres ou obras feitas ou realizadas num poder que não é um poder divino, como os magos lá do Egito, ou como aquela mulher que adivinhava pelos demônios e tal. Então a Bíblia vai falar tem outras coisas aí no mundo espiritual, mas essas coisas estão vetadas a vocês. A espiritualidade real, com o encontro real com aquele que vai nos levar ao caminho de existência autêntica, como nós devemos ser, é essa que Deus promove por um único caminho, que é Jesus Cristo. Afinal de contas, Ele é o único caminho, né?
Tá, Cacau, olha só, tentando resgatar um pouco o que você falou ali, eu quero trazer uma pergunta pra mesa, até pra gente caminhar pro final do episódio, é a questão de níveis de espiritualidade. A gente entende que tudo parte do Cristo, somos alcançados pelo Cristo, e a verdadeira espiritualidade está no encontro que temos com Deus em Cristo, né? A verdadeira espiritualidade está no encontrar a Deus na face de Cristo, ok. Mas eu quero falar um pouquinho sobre níveis de espiritualidade. Dá pra gente falar em níveis de espiritualidade? Ou seja, beleza, tudo parte de Deus, tudo é possibilitado por Deus em Jesus Cristo por meio do Espírito Santo, para sermos bem trinitários aqui. Mas podemos falar em níveis de espiritualidade? Ou seja, dá pra falar que o irmão João é mais espiritual do que o irmão Paulo? Ou que a irmã Zenate é mais espiritual do que a irmã Zeraias? Entende? Dá pra gente trazer esse tema, essa discussão? Eu acho que é uma discussão boa de se fazer, e assim, olhando a Bíblia falando sobre andar no Espírito, né, falando pra gente que já vive no Espírito, acho que dá pra gente pensar que há pessoas que estão voltando a sua mente para a mente de Cristo e deixando que isso conduza mais as suas obras do que outras. Então, quando Paulo fala aos Coríntios, olha, quando eu falei com vocês, eu tive que falar a carnais e não a espirituais, eu acho que ele um pouco aborda esse ponto. Então, a gente é chamado para uma vida de um aperfeiçoamento no espírito, né, para nós sermos aperfeiçoados. Agora, acho difícil que nós consigamos fazer esse julgamento sobre os outros em termos de uma escala. Eu não consigo, por mais que eu conviva com vocês, dizer quem de nós três é o mais espiritual. E acho que eu não consigo falar isso a respeito de ninguém. Mas eu consigo dizer, tocado pela palavra e movido pelo Espírito e em amor, quando um de vocês e eu mesmo estamos agindo na carne. Por isso que eu posso trazer uma admoestação para a vida de um irmão que eu vejo que está sendo conduzido pela carne. Eu posso falar, irmão, você está sendo conduzido pela carne, irmão, você está sendo carnal nesse ponto, né? Posso até ser duro, depende aí de sempre mantendo o amor, né? Nunca abrindo mão do amor. É importante, isso é possível de fazer. Agora, fazer uma escala, qual é o mais espiritual, qual é o menos espiritual, ou eu sou mais espiritual, eu acho que isso não tem como fazer, né? Acho que não é nem benéfico fazer isso, né? Acho que faz até mal, né? E por isso que, até nessa questão das obras de Jesus Cristo e tal, os irmãos que mais se dedicam a qualquer tipo de disciplina espiritual e tal, não devem ver isso como um distintivo que eles carregam no peito, como uma medalha de honra ao mérito. Pelo contrário, as disciplinas espirituais, elas são um reconhecimento de fraqueza, né? Elas são um reconhecimento de necessidade. Eu me dedico a disciplinas espirituais quanto mais eu vejo que o meu ser, a minha conduta, é discrepante da conduta de Jesus Cristo. E tem dois caminhos para fazer isso. Um é olhar para Jesus Cristo, ou dois caminhos não, né? Duas práticas para fazer isso. Um é olhar para Jesus Cristo e outro é olhar para mim. Então, se eu só olho para mim e não olho para Jesus, eu vou ter um senso de orgulho, e vou cair no farisaísmo, ou de autodepreciação, e aí vou cair numa depressão profunda. Se eu só olho para Jesus e não olho para mim, eu vou ter também essas duas práticas. Ou eu vou achar que eu sou como Jesus, ou eu vou achar que eu não sou nada, não tem salvação para mim. Mas quando eu olho para Jesus e para mim, eu vejo que esse Jesus é o resgatador de quem eu sou na minha terrível desgraça, né? Ou assim, quando eu olho para a graça de Deus e para minha pecaminosidade ao mesmo tempo, eu vejo quão grande é a graça de Deus, quão grande é o meu pecado, e Cristo é exaltado nisso, e Cristo sendo exaltado nisso, eu sou levado a também exaltá-lo na minha vida, né? Então, quando eu faço essas coisas, e quando eu olho essa discrepância entre quem Jesus é e quem eu sou tomado por uma vontade de negar-me na minha carnalidade e buscar a Deus no Espírito. E isso é que me leva a orar mais profundamente, a ler mais a Bíblia, e em termos de um arrependimento profundo, a até adotar posturas de jejum e esse tipo de coisa, né? Porque eu tô vendo quão radicalmente eu sou diferente de Jesus Cristo. Então, nenhuma disciplina espiritual é uma medalha.
a gente pode, enquanto cristão, protestante, evangélico, ter uma espiritualidade que é que nem aquela, que é essa espiritualidade aí, em que eu... Irmão, que meu Deus, eu não quero cantar agora. Eu não gosto muito de ficar julgando músicas, eu acho até que a experiência das pessoas com as músicas até variam, nem todas elas vão pegar os pontos que a gente pega. Eu vou deixar de ir pro culto, e quando as pessoas perguntam se eu leio a Bíblia, eu vou falar sim. E aí, né, pelo menos, então eu vou orar e vou ler a Bíblia, porque eu quero que Deus me ajude a deixar de ficar irritado. A espiritualidade não é um meio de eu atingir uma coisa pra minha vida, mas é... Em todos os momentos, em todas as questões. Porque isso vai te libertar de uma religião do mérito, de um tipo de divindade tão plena, completa, santa, que se também o sentido, porque é impossível você dar conta dessas exigências. Então é necessário, e Deus é um Deus de graça, e por isso você vive uma vida de gratidão. E acho que esse acaba sendo uma espiritualidade mais libertadora nesse sentido, né, do que a outra que é tão comum entre nós, né? É isso então, gente. Vamos caminhando pro final deste episódio. Gostei demais. Valeu mesmo, Cacau, Rogério. Foi um papo bem bacana. Só que assim, galera, como vocês sabem, tem muitas outras coisas para falarmos sobre espiritualidade cristã. Cacau, o que a gente deixou de fora aqui desse episódio e que seria importante a galera tá sabendo? Cara, nós não falamos sobre o que eu acredito que é o paradigma básico da espiritualidade cristã, que é a tríade fé, esperança e amor. Basicamente o que a gente fez aqui foi uma introdução ao que a gente tá falando lá no curso, né? Acho que quase tudo tá na primeira aula. Então tem muito mais coisa lá, tem a questão do fé, esperança e amor, que a gente gasta um bom tempo falando disso lá, e como isso é o centro ao redor do qual orbita as nossas práticas e a nossa vida, nosso conceito de espiritualidade. A gente não falou também dos dois aspectos das práticas de disciplina espiritual, o aspecto pessoal e comunitário. Tem uma reflexão lá também sobre autenticidade, fidelidade e fidelidade como dois conceitos importantes para guiar as disciplinas espirituais e as disciplinas em si, né? No curso a gente fala de várias delas e coloca ali uma abordagem de como elas mudam e tocam a nossa vida, né? Você ouviu o Cacau falando de curso, é porque você não ouviu o recado paroquial. Mas, gente, tudo isso que o Cacau acabou de falar tá num curso que nós lançamos pela Escola Bibotalk de Teologia Online, que é o Fundamentos da Espiritualidade Cristã. São o quê? 6 aulas, né, Cacau? Ou 7? 6 aulas. 6 aulas, aí, de uma média de meia hora cada aula, onde o Cacau, esse que você ouviu aí durante 1 hora, falando sobre os fundamentos da espiritualidade cristã. Tem muita coisa, como ele acabou de falar, que seria legal você aprender. E olha só, a gente também vai estar disponibilizando o áudio das aulas, então você pode ouvir em formato de podcast. E, gente, tá baratérrimo, 37 pila, você vai ter aí mais de 3 horas de curso com o Cacau, nos conduzindo nos fundamentos da espiritualidade cristã. E lembrando que você comprando o curso, além de ter aula com o Cacau, que é esse doce de gente, você ajuda também o Ministério Bibotalk a permanecer no ar, tá bom? Um link para você adquirir aí o Fundamentos da Espiritualidade Cristã está aqui na descrição deste BTcast. Eu vou ficando por aqui, agora pastor, né? Gente, aí ó, pra quem não sabe, bem ordenado, gente. Você olha que vai dar a benção hoje, Bibo, eu não vou dar benção nenhuma, não. Vou dar a benção então, né? Então, eu vou ficar quieto aqui. E Rogério, despeça então, Cacau, que eu vou dar a benção final aqui, vou impetrar a bênção dos céus sobre os ouvintes. Que honra de te estar nesse episódio, hein, Rogério? Olha, a primeira bênção do Vivo no podcast, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha só, então todo mundo fazendo a mãozinha de... Não, o pessoal não tá lembrando, peraí. Quando eu botei a foto da minha ordenação lá, todo mundo, uma galera comentando, né? Ah, agora vai poder dar a bênção no podcast. Mas, gente, tem um que a gente falou sobre sacerdócio universal de todos os crentes, que lá, não sei se foi eu ou um de nós demos a bênção, mesmo não tendo sido ordenado, né? Ó, legal. Mas agora aqui, ó, seguindo o protocolo, então, das religiões institucionalizadas, eu darei a bênção no final. Então todo mundo fazendo a mão de conchinha aí pra poder receber a bênção, né? Mas só isso aqui, Rogério Moreira Júnior, e que Deus nos torne mais a imagem dele, que a gente desfrute dessa comunhão com ele que Jesus nos possibilitou. Eu sou o Cacau Marques e eu despeço com as palavras de Karl Barth: o cristão é aquilo em nós que não somos nós, mas Cristo em nós. Caramba, Isso. Solta essa no final, assim?
Dá pra repetir um pouquinho mais devagar, irmão? Agora você volta 30 segundos, escuta de Agora novo. você ouve de novo e vê como essa frase se aplica. É igual o filme do Shyamalan, velho. O final explica o filme inteiro. Exatamente. Se fosse só essa frase do podcast, era o podcast que podia ter sido um tweet. Muito bom. E eu quero despedir vocês com a clássica saudação final de Paulo na sua segunda carta aos Coríntios. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito que nos leva à verdadeira espiritualidade sejam com todos vocês. Amém. 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 Se não se retratar, irá para a Inquisição. Eu recebi uma carta. Você renega o que escreveu? Você vai se retratar ou não? Fala, crente! Começa mais um Concílios e Guilhotinas aqui no BTcast. Depois dessa aula de espiritualidade cristã, vamos em frente aí com os nossos e-mails, os nossos recadinhos, as nossas reclamações, as nossas guilhotinas. Não, hoje não vai ter guilhotina, mas temos e-mails muito legais dos nossos ouvintes aí, e o primeiro de hoje é da Bruna Mota, e ela escreve aqui: primeiramente gostaria de parabenizar todo o carinho e dedicação da família Bibotalk. Ouço vocês todos os dias no trajeto casa-trabalho, trabalho-casa. Sou imensamente edificada. Já não sou uma desigrejada graças aos podcasts, principalmente o BTcast 28 com Augusto Nicodemos. Caramba, olha, esse é das antigas, hein? Criei vergonha na cara e pedi a Deus uma comunidade onde congregar e sou muito grata. Estou maratonando do primeiro ao atual, conciliando sempre os dois. O trabalho de vocês me desperta para a necessidade da importância da teologia. Conhecendo mais a Deus, acabo me apaixonando cada vez mais. Obrigado de verdade por esse ministério incrível. Aí ela faz uma pergunta aqui também sobre o BTcast 31, onde a gente falou sobre o batismo, mas como ela não disse se podia ir ao ar aqui, eu não vou falar. Mas viu, Bruna, o que você expôs aqui, a pergunta, a forma como você abordou a questão do batismo, aqui me parece que tá ok, tá? Não tem problema nenhum do jeito que você expôs aí, tentou resolver a dúvida da pessoa que você mencionou no seu e-mail, beleza? Muito bem. Próximo e-mail então é do Victor Magno. Bom dia, pessoal do Bibotalk, graça e paz. Foi um dia memorável pra mim com o Projeto Solo e todos os palestrantes. Ele tá falando aqui do BTD, tá, gente? Pra quem ainda não pegou. Foi um prazer ter conhecido toda a equipe e outros irmãos de outras redes como Teologueiros e o Cacau Marx, esse que você acabou de ouvir nesse episódio fenomenal. Estou à espera de um BTD em São Paulo e quem sabe não seria em minha congregação. Olha aí, sonhar não custa. Sonhar não custa. Mas olha só, ô Vitor, por enquanto estamos indo com calma, né? Campinas já com bastante certeza, na verdade, faremos o próximo BTD ano que vem, mas fica ligado aí, quem sabe, não só São Paulo, mas outras regiões aí, um dia, não sei, né? Eu só tô ventilando, não temos nada encaminhado, então não, por favor, não criem grandes expectativas, mas quem sabe aí outras cidades importantes possam receber o BTD, ia ser muito legal, a gente ia gostar bastante, mas não depende só do nosso querer. Enfim, se Deus quiser e assim permitir, como a gente sempre fala aqui, quem sabe a gente não consegue fazer um BTD em algumas cidades importantes, né, de grande movimento, enfim, onde o BTcast aí tem uma quantidade grande de ouvintes, como São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. Beleza, Vitor? E o nosso último e-mail de hoje é do Valdir Manente. Graça e paz a todos da família Bibotalk. Eu gostaria de externar aqui a minha gratidão a Deus por Ele ter nos dado o Bibotalk. Acompanho vocês há quase 2 anos. Vocês têm sido bênção para mim e para muitos amigos e irmãos daqui da nossa cidade, pois sempre encaminho a eles os podcasts e o feedback é sempre positivo. Quero compartilhar com vocês um projeto que iniciamos esse ano, que é uma escola de teologia, a CTB. Eu e mais 3 amigos do seminário, Tiago, André e o Rodrigo, assumimos uma escola de teologia de modalidade livre, nós repaginamos e o Bibo indicou o material da faculdade Refidim e graças a Deus está indo muito bem. Estamos com 23 alunos em curso básico de teologia. Olha aí que legal! Vocês nos incentivaram a esse projeto, pois ao vermos o respeito e a seriedade com que tratam da teologia, nos motivou a fazermos o mesmo em oferecermos um curso teológico para aquelas igrejas e comunidades que não possuem um curso. Deus abençoe
abençoe a todos, ao Mac, o Bibo, o Alex, o Milho, o Victor e quem mais que faz parte da equipe do Bibotalk. Aí ele mandou uma fotinho aqui da hora que eles estão ministrando o curso, bem legal. E cara, bacana, hein? Bacana que tá rendendo frutos aí e que o Bibotalk consegue incentivar grandes projetos como esse. Eu digo grande porque é grande mesmo. Você começar uma classe de teologia, né? E aí, em tempos onde as igrejas justamente estão deixando as suas escolas dominicais e tudo mais, cara, a gente fica muito feliz mesmo. E olha só, você que ouviu aí até agora, quanta coisa boa, quanto feedback, quanta hemorragia nasal os ouvintes têm escrito pra gente. E não só escrito, tem nos mandado áudio também. Não sabe do que eu tô falando? Olha só o que o Garibaldi Pessoa, o nosso ouvinte de Timor-Leste, que tem um baita de um vozeirão, deixou pra gente no Efeito BTcast. Efeito BTcast. Olá pessoal do BTcast, aqui quem vos fala é o Garibaldi Pessoa, falo de Dili, capital do Timor-Leste, no Sudeste Asiático. É a primeira vez que gravo um Efeito BTcast, mesmo há muitos anos acompanhando o programa de vocês. Foram várias as hemorragias nasais ao longo desses anos. E o que me levou a fazer esse Efeito BTcast foi o BTcast de número 238, onde foi abordado o conteúdo sobre a sexualidade. Eu me senti representado na angústia da Andréa Vargas sobre dar voz à igreja sobre assuntos tão peculiares que não fazem parte da nossa rotina, que não fazem parte daquilo que aprendemos, que não fazem parte daquilo que costumamos conviver diariamente. A Andréa Vargas abordou o assunto de forma tremenda e isso abriu os horizontes, abriu a minha mente, abriu a minha visão ainda mais sobre as várias maneiras de Deus comunicar e que Deus quer falar com o seu povo sobre vários assuntos diferentes, de diversas formas diferentes. Sou grato a Deus pela vida de vocês, pelo trabalho de vocês e o que isso tem mudado na vida de tanta gente, inclusive na minha. Valeu, Garibaldi. Caramba, rapaz, com essa voz aí, ó, a pregação é meio caminho andado, né? Se juntar essa voz com teologia boa e sadia, mano. E eu ainda fico surpreso aí dos efeitos BTcasts, enfim, de todos os e-mails, das respostas que os ouvintes nos dão aí, e não só brasileiros, mas do pessoal que nos ouve de muito, muito longe, que a gente nem imagina que o BTcast está chegando a regiões como essa, Timor-Leste, onde o nosso ouvinte e irmão Garibaldi acabou de nos mandar aí. Muito legal mesmo. E olha só, você que quer fazer o mesmo que o Garibaldi, é muito fácil. Basta gravar aí um áudio de 1 minuto e 30 segundos no máximo, contando aí da sua experiência com o BTcast ou com o Ministério Bibotalk como um todo, e mandar pra gente no nosso e-mail, o podcast@bibotalk.com. Lembrando, crente, que também estamos nas redes sociais, sempre falo aqui, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, estamos todos lá esperando para nos comunicarmos com vocês, toda a equipe Bibotalk aí, enfim. Temos as nossas redes particulares também, você pode achar pesquisando aí no motor de busca de cada uma delas, né? Se você digitar aí o nome Maurício Mac Machado no Twitter, Facebook e Instagram, que são as principais redes onde eu e também os demais aqui, o Milho, o Bibo e o Alex estão, você vai achar a gente também. A gente pode trocar uma ideia de vez em quando, olha só. Mas siga-nos lá, dá aquele curtir, dá aquele joinha, que assim você fica por dentro de todas as atualizações do Bibotalk. E claro, não posso esquecer também do nosso canal no YouTube, www.youtube.com/bibotalkvlog. Toda semana de 1 a 2 vídeos pelo menos com conteúdo novo. Bibo tá lá numa produção daquelas, fazendo vídeo adoidado, mas um melhor do que o outro, gente. Eventualmente eu apareço lá também, mas a questão é que tem muito conteúdo bom em vídeo também lá no canal do Bibotalk. Gente, curta o nosso canal, dá joinha nos nossos vídeos, assina o nosso feed para você receber aí cada atualização do canal. E claro, gente, nunca esqueça de compartilhar todo esse conteúdo. É legal você dar joinha nos vídeos e tudo mais, porque aí você ranqueia bem o nosso conteúdo. Mas se você
não compartilhar eles, as pessoas que seguem você não vão saber e não vão consumir todo esse conteúdo que você recebe, que você desfruta, mas que não passa pra frente. Então, como é importante a ajuda de vocês para que o Bibotalk cresça e vá mais longe. Beleza, crente? Conto com a sua ajuda para divulgação desse ministério. E sem mais delongas, eu vou ficando por aqui. Se Deus quiser e assim permitir, nós voltamos no próximo episódio. Valeu, crente! Um abraço! Este podcast foi editado por Mac Bibotalk Produções.